Que bom, amor. Fico muito feliz com a sua conquista. Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, muchachos. Sejam todos bem-vindos. Oi, Sabrina. Oi, deixa eu entrar aqui no meu tablet. Oi, Davi. Oi, Michele. Oi, Lu. Sejam bem-vindas e bem-vindos, né? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Quero pedir aí pra todo mundo que tá nessa live, vamos todo mundo já nos taps, vamos todo mundo já curtindo, pra gente poder sair desse 0 de curtidas. E também quem puder republicar, isso ajuda muito, muito a live. Então quem puder, republica, tá? Basta ficar apertando na tela durante um tempinho, assim, ó, e clicar na opçãozinha amarelo aqui, republicar, estão vendo? Quem puder fazer isso pra mim, por gentileza, serei muito grata. Luciana, obrigada por me seguir, Lu. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Caio. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Pessoal, vamos todo mundo curtir, vamos todo mundo republicar. Oi, Ellen. Oi, Jéssica. Sejam bem-vindas. Bom dia, Flávia. Seja bem-vinda também. Bom dia, Caio. Bom dia, Thiago. Bom dia. Bom dia, Lu. Seja bem-vinda, Luciana. Pessoal, seguinte, vocês viram que eu tirei aquele recado daqui do lado, né? Tirei porque, tava ocupando muito espaço na tela, ficou muita informação pra minha cabeça, então eu tirei, tá? Se a gente vê que o pessoal fica toda hora perguntando sobre abordagem e essas coisas, aí eu coloco de volta, fechou? Mas por hora eu acho que é melhor assim, um pouco mais limpo, senão fica muita coisa nesse cenário, né? Fica muita coisa. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Apesar da gente não usar o termo depressão sorridente na psicologia, a linha de raciocínio é a mesma. Então, eu coloquei mais porque é mais conhecido pelo senso comum. Só que a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse tipo aí, né? Essa maneira que a depressão ela pode se manifestar. Então, primeiro de tudo, vamos chegar nos 2K pra gente poder começar, fechou? Então, a gente não começa enquanto chegar nos 2K. Quem tiver uma moedinha aí sobrando, não esquece de apoiar o meu fã-clube aqui, ou seja, clicar no coração laranja aqui do lado do meu nome, pra você poder fazer parte da equipe e ser notificado quando a gente tiver as lives. Outra coisa, quem ainda não republicou, pessoal, vamos nessa, republicar todo mundo? Pra gente também poder levar essa live pra mais e mais pessoas. Caio, obrigada por curtir, Caio, ó. Pra republicar, basta você... Oi, Zenilda, obrigada por curtir também, Psi. Basta você ficar apertando na tela aqui e clicar na opçãozinha amarelo que aparece republicar, fechou? Vamos todo mundo, deixa eu ver quem consegue republicar pra mim, ó. A Jéssica conseguiu republicar, CS Alessandra também conseguiu republicar. Bom dia, Aparecida. Mais alguém aí consegue, gente? Ficar apertando na tela e clicar na opçãozinha amarelo? Vamos nessa. Vamos todo mundo curtindo e republicando, tá? Oi, Toy, bom dia, seja bem-vindo. Pra quem não me conhece, Brenda, obrigada pelo gatinho. Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, sou psicóloga clínica, neuropsi e tenho foco no tratamento dos transtornos de ansiedade e pânico, certinho? E faço lives aqui no TikTok, né, pra vocês, de segunda a sexta, com vários temas da psicologia. Bom dia, Juliana. Então, a gente já falou, por exemplo, essa semana sobre vários temas. Na segunda, a gente trouxe sobre pensamentos intrusivos. Ontem a gente falou da dependência emocional. Hoje a gente tá falando de depressão sorridente. Amanhã vamos falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E sexta vamos falar sobre términos. Vai ser bom, tá? Então, se você não quiser perder os temas dessa semana, já segue aí pra você ficar sempre por dentro dos temas que eu trago. Fechou, pessoal? Seguinte, então vamos nessa. Vamos começar? Já chegamos aí, já batemos a meta, inclusive... Obrigada por isso. E a gente vai começar então, tá bom? A Juliana Ribeiro, né, disse que ela não tem como pagar tratamento pro filho dela. Juliana, isso que o Caio disse é muito importante, tá? Se você ir no Centro de Atenção Psicossocial, o famoso CAPS do seu município, provavelmente você consegue um serviço gratuito, tá? Um serviço psicológico gratuito. Você também pode tentar pelo SUS, apesar da gente saber que a fila, melhor, de espera é um pouco mais demorada, mas a gente também tem algumas universidades que também oferecem serviços psicológicos gratuitos.
Se tiver alguma faculdade na sua cidade que tenha o curso de psicologia, provavelmente existe a clínica escola, tá? E aí é de graça ou com valor muito simbólico. Fechou? Vamos lá. Então vamos entender. O que é uma depressão sorridente? E eu queria que vocês me dissessem, vocês que estão na live, o que vocês imaginam que seja quando a gente fala desse tipo de depressão? E aí? Depressão sorridente. Gente, o que é? Vocês sabem? Rai, obrigada pelo heart, Mihai. Seja muito bem-vinda. Pessoal, vamos republicar essa live no começo agora, fechou? Ó, apertando na telinha aqui e clicando na opçãozinha amarelo. Aparecida, obrigada pela rosinha. E aí, gente, o que é? Porque é o seguinte, ó, quando a gente fala de depressão, quando alguém mostra ser alegre por fora, mas por dentro é uma tristeza, um vazio. Se a pessoa tá sorridente e funcional, não é pior pra... Não é pior pra receber esse diagnóstico de depressão? Breno, é o seguinte, muitas pessoas falam que a depressão, quando a pessoa tá sorridente e funcional, ela é mais difícil das pessoas que estão em volta também perceber que essa pessoa está em um quadro depressivo. Certo, Breno? Mas pro diagnóstico em específico, na realidade, não. Se essa pessoa ela buscar ajuda profissional, muito provavelmente o psicólogo ele consegue sim identificar os sintomas depressivos. Consegue, tá? Mas para isso a pessoa precisa buscar ajuda, né? Esse que é o ponto. Porque normalmente a pessoa não busca, né? Ou então as pessoas que estão ao redor não percebem, consequentemente não levam essa pessoa à conscientização de buscar ajuda também. Pessoa se demonstra feliz, boa, será um vazio internalizado na dor que ela passa, mas tem uma máscara funcional, perfeito, é isso mesmo. O TDM é a pior depressão, as categorias da depressão, a gente não fica classificando muito como pior ou melhor, né? Parando pra pensar, Kim. Mas a gente sabe que a TDM, que é um tipo da depressão, é uma que traz muito sofrimento realmente, né? Muito sofrimento, porque tem até as questões hormonais aí envolvidas e tudo mais. Bom dia, Vini. As questões hormonais além, obviamente, né, das que a depressão já traz. Sim, eu faço avaliação neuropsicológica. Para quem quiser mais informações sobre terapia ou sobre avaliação neuropsi, basta me mandar uma mensagem aqui nesse balãozinho amarelo do lado do chat, que você consegue cair na minha DM e aí eu te falo como é que funciona a terapia, como é que funciona a avaliação. Eu faço os dois, eu faço tanto terapia quanto avaliação neuropsi. Fechou? Seguinte, vamos lá então, vamos começar essa live então, tá? Quem ainda não republicou, vamos republicando. Beleza? Bom dia, Josias. Seja bem-vindo. Gente, é aquilo, né? Quando a gente fala de depressão, igual eu sempre falo pra vocês, eu já trouxe esse tema da depressão aqui, qual que é a imagem mais comum que vem à cabeça, né? Quando a gente fala de depressão, a imagem mais comum é aquela pessoa que fica chorando o tempo todo, né? Aquela pessoa que visivelmente tá sem energia, que visivelmente tá sem ânimo, que tá ali encolhida embaixo das cobertas, no quarto, quase sem forças para sair da cama. Quando a gente fala de depressão, a gente associa isso. Só que existe uma depressão em que a pessoa por fora de fato está aí sorridente, né? Que por fora de fato está funcional. Então isso desafia muito esse estereótipo da depressão. Porque é nisso que ela se esconde, né? Quando a gente fala da depressão, mas que a pessoa tá mais funcional, que a pessoa tá mais sorridente, isso acontece. Se esconde atrás de um rosto alegre. Você vê um rosto alegre, você vê um corpo que funciona, sei lá, muitas vezes normalmente, você vê alguém que parece estar vivendo uma vida sem grandes problemas, de boa. Então quem vê de fora jura que a pessoa tá bem. Por quê? Porque ela ri, né? Ela ri, ela conversa, ela posta foto feliz nas redes sociais, ela participa das coisas da vida, né? Só que por dentro, foi igual a galera disse aqui no chat, por dentro existe uma luta muito grande nessa pessoa. Quem que tá assistindo essa live já conheceu alguém que parecia 100% bem, assim, e depois você descobre que aquela pessoa tava sofrendo muito, sim ou não? Vocês já tiveram contato com alguém assim? Ou vocês já foram essa pessoa que parecia assim 100% bem, 100% tranquilo, só que
O que acontece? Descobriu que estava sofrendo muito. Quem se identifica com isso? Ou quem já viu alguém parecido com isso? Ó, a Jéssica disse que é assim, ó. A Késia colocou, eu sou essa pessoa. Gabi, eu desconfio que tenho toque. Você poderia me explicar sobre mais a fundo? Gabi, amanhã teremos uma live exatamente sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Então, na real, Gabi, eu vou pedir pra você voltar amanhã, porque amanhã a gente vai falar sobre toque, vai ser o tema da live. Então não perde, ó, segue aí o perfil pra você não perder, beleza, Gabi? Que daí você pode tirar todas as suas dúvidas que eu vou trazer o tema pra vocês. Combinado? Estou tendo muitas crises de ansiedade, nem consigo trabalhar, ainda não tomei nenhum remédio. Tono, além de medicação, você já começou uma terapia? Você já começou um acompanhamento psiquiátrico? Ou melhor, psicológico, desculpa? Porque crise de ansiedade não se trata só com remédio, tá, amigo? Precisa de terapia, precisa, como é que a gente diz? Tratar as causas aí da sua ansiedade. E não só ficar se entupindo de medicação pra não sentir os sintomas. Fechou? O neurologista falou que minha avó desenvolveu demência, muito provavelmente por conta de uma depressão. Olha só. Deve ter vindo como comorbidade, né, Fernanda? Provavelmente. Oi, Bruno, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos. Leila, sinto que sou uma farsa, sorriso por fora e destruída por dentro. A gente vai falar sobre isso. Eu comecei a tomar remédio por conta própria, porque minha mente não desliga. Deni, isso não é indicado, tá? Primeiro, como é que você conseguiu usar medicação psiquiátrica por conta própria sem receita? Começa por aí, né? Como é que você conseguiu isso? Mas eu vou te falar que isso não deve acontecer, tá? Isso não deve, é algo sério. Eu sou bem assim, faço acompanhamento quinzenal com a psicóloga e mensal com o psiquiatra. Você tá de parabéns, Veridiana, porque você tá cuidando da sua saúde mental. Você tá com os dois acompanhamentos mais adequados, tanto o psiquiatra quanto a psicóloga. Então, você tá de parabéns, parabéns por cuidar de você, tá bom? Espero que mais pessoas façam isso, realmente, né? É importante. O desespero por conseguir ter paz, mas estou em busca de iniciar a terapia. É importante. Ultimamente tenho sentido a minha respiração cansada, fadiga excessiva, fiz exame para ver se era do pulmão. E era, Késia? Você fez exame de sangue, exame de tudo para ver? Eltim, vou explicar para você sobre esse termo, fechou? Pode ser sintoma, sim, da ansiedade, Késia. O que você vai precisar fazer? Agora que você já descartou todas as causas médicas, você vai procurar um psicólogo. Você vai lá e marca com um psicólogo para você ver se não existem questões psicológicas para esses sintomas físicos que você está sentindo, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos nomear o que é depressão sorridente, então, entre aspas? É como se fosse um teatro diário, é literalmente. É como se a pessoa, ela acordasse todos os dias, sabe? Acordo todos os dias, visto uma roupa chamada ali de máscara da alegria. Vou colocar essa máscara e pronto, vou atuar. Eu vou atuar para todo mundo que me cerca, sabe? Só que por trás, quando você tá sozinha ou sozinho, quando as luzes se apagam desse teatro, quando você não precisa sustentar essa imagem, aí vem o vazio. Igual falaram no chat. Aí vem a exaustão. Aí vem o sentimento de que nada faz sentido mesmo. Sabe? É isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de vocês sorrirem no meio das pessoas e no mesmo dia você sentir vontade de chorar quando chegou em casa. Já aconteceu com vocês? Não que isso seja exatamente um diagnóstico de depressão, mas é só para vocês entenderem como a máscara social ela funciona. Quem aqui já viveu isso? Você sorrir no meio de outras pessoas e no mesmo dia você sentir vontade de chorar quando chegou em casa. Sim ou não? Quem sim, coloca sim, e quem não, coloca não. Sintomas, dor atrás da cabeça e tontura, falta de ar, o que será? Tainã, você foi no médico e descartou as causas médicas para esses sintomas? Porque pode ser pressão, pode ser algo... Assim, fez um exame de sangue também? Tá bom? Porque pode ser muita coisa, tá?
Se mesmo assim você fez, não deu nada médico que explique, aí você provavelmente vai precisar de um psi. Porque daí pode ser sintoma de um sofrimento emocional. Nem sei em qual fase da vida estou. Acho que a depressão tá me testando para ver se eu desisto logo. E por isso a importância de saber que existe profissional da saúde mental que pode te auxiliar. Não é porque você está em sofrimento hoje que você está fadada a viver em sofrimento pro resto da sua vida. A gente não merece viver como se a vida fosse um fardo. A gente merece qualidade de vida. Só que nós temos que fazer isso por nós, sabe? De buscar ajuda profissional. Então existe solução. A partir do momento que você traz esse sofrimento, a gente entende que existe solução. Não é como se não existisse solução. Basta você dar o primeiro passo, que é buscar o profissional da saúde mental. Psicólogo, no caso. Tá bom? E aí eu pergunto pra vocês, mas da onde vem, então, esse tipo de depressão aí que se manifesta dessa forma? Se a gente parar pra pensar em uma das origens que essa depressão sorridente, vamos dizer, né? Ela pode vir, vem muito de como a gente foi educado, viu? Na maioria dos casos vem muito de como a gente veio educado, como a gente foi educado. Tem muitas pessoas que cresceram ouvindo essas frases de não reclama, tem gente pior que você, por que você tá reclamando? Engole esse choro aí, levanta a cabeça, seja forte. Tá vendo? Vocês entendem? O que acontece? Com isso, o que a gente aprende, então? A gente aprende que, então, eu não posso mostrar vulnerabilidade, não. Isso não é permitido. Mostrar vulnerabilidade não é permitida. A mensagem recebida é, se eu demonstrar tristeza, vão me julgar. Eu vou ser criticado se eu me mostrar triste. Eu vou preocupar quem eu amo. Então, eu não quero preocupar quem eu amo. Eu não vou mostrar. E qual que é a saída? Você cria um escudo, né? Pronto, criou um escudo. E esse escudo é qual? O sorriso. Sorrir. Sabe? Existe alguém que tá assistindo a live que já engoliu um choro só pra não ser chamado de fraco? De fraca, de sensível? De ai meu Deus, nossa, né? Que complicado. E aí? Primeira vez na live, Ana Lúcia, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Inclusive, eu quero saber, já que a Ana Lúcia trouxe, vamos lá. Quem aí tá assistindo a live pela primeira vez? Quem aqui tá me vendo na For You pela primeira vez? Quem aqui ainda não me conhecia, coloca um eu. Deixa eu ver quem é novo aqui na live. Quero saber, ó. Olha, bastante gente, muitas pessoas. Olha, legal, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, então, tá? Espero que vocês gostem da live. Já deixo aí o convite para vocês seguirem o perfil para não perder as minhas lives, caso vocês gostem, tá? Essa semana a gente já falou sobre vários temas. A gente falou sobre pensamento intrusivo, dependência emocional. Hoje estamos falando de depressão sorridente, amanhã toque e sexta-feira vamos falar sobre términos. Então, se você não quiser perder todas essas lives aí, segue aí o perfil pra você não perder. Sejam todos muito bem-vindos quem tá aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá? Do meu conteúdo. Então, obrigada a todo mundo que tá seguindo, viu? Ó, tô vendo uma galera. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho, gente. Bela, bom dia, Regina. Muito obrigada, tá? Inclusive, eu quero saber de que lugar do Brasil vocês estão assistindo essa live. Até onde a gente tá conscientizando as pessoas. E aí? Que lugares vocês moram, gente? Do Brasil ou fora do Brasil? E aí? Da onde que vocês são? Eu sou de São Paulo. Vocês são de onde? Minas Gerais, tivemos. Pernambuco, Recife, Jundiaí, São Paulo, Manaus, Amazonas. Olha, Montemor, Rio de Janeiro, boa. Macapá, Fortaleza, Ceará. Olha, a cidade do meu pai nasceu em Fortaleza, Ceará. Gosto muito do Ceará, gente. Tem meu coração, Fortaleza. É onde meu pai nasceu. Rio Grande do Sul. Legal. Sejam todos muito bem-vindos então, viu? Espero que vocês gostem da live, que vocês gostem aqui do meu conteúdo. Sejam muito bem-vindos aqui. Eu tive depressão sorridente e assim que é difícil nós identificarmos ou até fingirmos para não perceber. Pessoal, quando faltar 10 segundos do baú, vocês me avisam, por gentileza? Pode ser alguém que esteja assistindo a live, quando faltar 10 segundinhos, vocês falam assim no chat, baú, que daí eu vou lembrar de falar pro pessoal o que eles devem fazer com o baú, fechou?
Vamos nessa. E quem ainda não republicou, republica essa live aí. Vamos todo mundo republicar. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarela. Surtar e não lembrar de nada depois de um surto tem a ver com depressão? Kathleen, não necessariamente isso tem a ver com depressão, Kathleen. Porque surto que você tá querendo dizer é o quê? Um surto psicótico? Porque, vamos lá, pode ser muita coisa se surtar aí e não lembrar de nada depois. Precisaria ver isso aí, viu? Pessoal, pra quem perguntou os horários das minhas lives, as minhas lives acontecem às 10h30 no horário de Brasília de manhã, de segunda a sexta. 10h30 ao meio-dia, 10h30 ao meio-dia e 15, por aí. Fechou? E pros curiosos aí, eu tenho 26 anos, apesar da carinha de baby, eu vou fazer 27 ano que vem. Eu tenho 26 e eu sou formada desde 2022, então já tô no meu 3º ano na clínica, apesar de não parecer que eu tenho esse tempo de caminhada. Já tô no meu 3º ano atuando na clínica aí como psicóloga, fechou? Agora vamos continuar então. Além da forma como a gente foi criado, gente, a depressão sorridente, ela também vem muito da nossa cultura que valoriza demais a felicidade. Vamos lá? Se a gente tá falando de rede social, se a gente tá falando de propaganda, filme, música, tudo reforça a ideia de que a gente precisa estar bem o tempo todo. Beleza? Nicole, pra questão de valores e tudo mais, eu não sou, conselho de ética não permite que a gente fale em live. Então, se você quiser mais informações sobre atendimento, sobre avaliação neuropsicológica, basta mandar uma mensagem do lado aqui nesse balãozinho amarelo, do lado do chat, pra que você tenha mais informações. Fechou? Então, gente, mostrar alegria é aceito, não é? Mostrar alegria é aceito. Se você mostra dor, isso é visto como inadequado. Então, esse contexto faz com que esse tipo aí de depressão manifestada, ela meio que, o que aconteceu? A pessoa depressiva, ela se adaptou ao mundo, onde não abre espaço para tristeza, né? É como se fosse mais aceitável a gente mentir com um sorriso do que a gente admitir a dor. Pessoal, baúzinho, vai liberar. Quero ver todo mundo clicando em cima do baú. Vamos nessa. Clique em cima do baú, pega uma moeda, abre ele e pega uma moeda. Na hora que você pegar essa moeda, clica no coração laranja aqui do lado do meu nome, o Heart Me. Vê quem consegue fazer isso pra mim? Todo mundo pegando moedinha do baú. Na hora que vocês forem escolher um presente, manda esse coração laranja aqui, manda esse coração. Esse que tá na minha cabeça aqui. Esse que tá aqui do lado, Por gentileza, vê quem consegue fazer isso pra mim, todo mundo que pegou a moeda. Vamos lá, galera. Vou dar esse tempinho pra vocês, Todo mundo que pegou a moeda, coraçãozinho laranja aqui. Boa! Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Vocês já repararam que quase todo mundo posta momentos felizes, mas raramente compartilha quando tá mal? Vocês têm essa impressão, sim ou não? Ou eu tô viajando? Qual que é a opinião de vocês? Vocês percebem esse movimento também? Que quase todo mundo posta quando momentos felizes, mas quando tá mal não posta? Não compartilha? É real isso? Vocês percebem? Muitas vezes que você está se vitimizando se demonstra sua tristeza, sua dor, por isso escondemos. Sim, eu sou o contrário. Tem gente que posta também quando tá mal, né? Tem gente que posta, mas a maioria das pessoas só postam quando tá bem. Quando tá mal eu não posto não. Que isso, né? A gente precisa criar uma máscara ali, né? Eu mesmo estando mal, eu só posto coisa alegre. O verdadeiro amor, coração, viva vivo, Carlinhos. Já dando aí, não sei o que significa, mas é isso aí, Carlinhos. Eu perdi meu filho faz 1 ano e 6 meses. E quando eu coloco um status, as pessoas não gostam. Ou seja, você não pode demonstrar a sua dor. Inclusive, eu sinto muito pela sua perda, tá? Espero que você se sinta acolhida, abraçada aqui na live, tá bom? E espero que você esteja bem, psicologicamente, emocionalmente, tá bom? Espero que você esteja bem. Qualquer coisa, busca ajuda profissional. Será que existe medo de postar quando está mal? Depende, porque tem pessoas que gostam de postar quando está mal também, mas é mais raro. Porque tenho medo de sair sozinha, até mesmo de moto. Tenho pânico. Mila, você já começou um acompanhamento psicológico? Porque assim,
medo de sair sozinha e pânico a ponto de te privar de fazer coisas na sua vida, isso é algo que precisa de ajuda, viu? Meus familiares dizem que ninguém precisa saber, mas pra mim é uma forma de desabafar. E é isso, Will. As pessoas precisam normalizar. Viu como tem a ver com nossa cultura? Tenho depressão quando estou isolada, muito deprimida, não gosto de responder ninguém. Thaís, isso é muito comum, isolamento, mas tem que tomar muito cuidado com isso. A gente acha que ninguém vai entender e por isso a gente se isola. Só que quanto mais a gente se isola, menos as pessoas conseguem nos ajudar também. Será que vou ficar boa? Mila, você vai ficar boa se você começar um tratamento psicológico. Não é de um dia pro outro você simplesmente esperar passar que você vai melhorar. Se a gente estiver falando de uma ansiedade social, uma fobia social, você precisa buscar ajuda, porque você vai ter que fazer um tratamento para esse caso. E agora eu vou falar para vocês um pouquinho. Bom dia, Ana. Eu vou falar pra vocês um pouquinho quando a depressão ela é mostrada e quando a depressão ela é disfarçada, tá bom? Para entender melhor esse tipo que a gente tá falando hoje, é muito importante a gente comparar com a forma da depressão mais visível, fechou? Porque na depressão aparente, o que existe? Os sinais eles são extremamente claros. Na depressão aparente, os sinais são claros. Vamos lá, quais sinais de uma depressão aparente? Joguem o que vocês sabem aqui, ó. Quero que vocês joguem no chat qual sinal de depressão aparente vocês conseguem perceber. Eu começo, ó. Falta de energia é um dos sinais mais aparentes. Will, apatia, anedonia. Pra quem não sabe, anedonia é perda de prazer ali, né? De coisas que antes faziam muito bem pra você. Boa, Luiz. Falta de energia, choro frequente, apatia, desânimo, isolamento. Certo? Tudo isso. Outra coisa é aquilo, vazio também, vazio, isolamento social, dificuldade de concentração, alteração no sono e no apetite. Esses são sinais da depressão aparente. As pessoas ao redor, elas percebem que não existe algo certo. Sabe? Não se importa mais com sua higiene pessoal, Kate, isso é muito importante. A pessoa ela não consegue fazer, às vezes, coisas básicas da vida dela. Tomar um banho. Para eu tomar um banho é uma energia absurda. Para eu conseguir escovar os dentes é uma energia absurda. Então não é porque a pessoa simplesmente não tá a fim de fazer, e sim porque ela não tem energia para tal. Vocês entendem? É complexo. E quem não chora da depressão... Então, existem pessoas que realmente não choram na depressão. Mas esses outros sinais que eu falei, todos, eles são os mais aparentes também. Isso na depressão aparente. Beleza? Isso na depressão aparente. Tá? Então, na depressão mais aparente, as pessoas que vivem com você, elas vão perceber que alguma coisa não tá certa. A própria família, muitas vezes, consegue identificar. Ó, o fulano, ele não tá bem. Ele tá diferente, a gente precisa ajudar ele. Fechou? Quem aqui já conheceu alguém que estava visivelmente em depressão? E todos à volta notaram que ele estava em depressão. Vocês já conheceram alguém assim? Falta de vitaminas e minerais no corpo pode causar depressão? Questão de vitamina D, vitamina B12, até ferro, se a gente parar pra pensar, influencia sim nessa baixa energia e nesse desânimo constante. É um fator de risco, Kate, tem que tomar cuidado. Por isso que é legal você sempre fazer um check-up primeiro, porque às vezes tem pessoas que se identificam com sinais depressivos e quando vai ver falta de vitamina também, né? Por isso que, gente, a medicina, a psicologia, a psiquiatria, nossa, vários profissionais da saúde, eles precisam estar em conjunto. A raiva descontrolada tem a ver, Blair? A irritabilidade é um dos sinais também depressivos, viu? Só que não necessariamente se você tem uma raiva descontrolada quer dizer que você tem depressão. Pode ser pura e simplesmente uma falta de regulação emocional. Você não tem inteligência emocional. Quando você não sabe regular suas emoções, você tem explosões de raiva. Não quer dizer que se você tem explosões de raiva, você tem depressão. Fechou? Pode ser algo mais de regulação emocional mesmo. Tá bom? Renata, vou te falar sobre essa depressão. Ó, a Renata perguntou, não entendi. Renata, vou explicar pra você então, tá bom?
Ó, sabe aquela pessoa que continua cumprindo os compromissos dela? Aquela pessoa que continua mantendo as relações dela, trabalhando tranquilamente, estudando, saindo com os amigos. Às vezes ela até se torna a mais engraçada do grupo, sabe? Nossa, essa pessoa é a mais engraçada, aquela que anima todo mundo. Só que isso é parte da máscara social que a gente estava falando. Sabe quando você cria um personagem pra sobreviver? Você meio que cria um personagem? Então assim, eu crio um personagem, eu faço todo mundo dar risada, as pessoas nem imaginam o sofrimento que eu tenho. E quando eu me recolho na minha casa, vem um peso de sustentar essa farsa. Nossa, eu me sinto cansada, sabe? A hora que eu tô na minha casa, na minha zona de conforto, eu me sinto cansada. Mas um cansaço que eu tô falando, um cansaço profundo. Eu tenho crise, tem pessoas que têm crises silenciosas, tem pessoas que não dormem, ou que choram escondido, sabe? É isso. Essa é a diferença entre a depressão aparente e essa mais disfarçada. E isso cria um grande problema, né? Se a gente parar para pensar. Porque se a gente criou essa máscara social e se a gente vive dessa maneira, isso cria um problema, sabe qual? A invisibilidade. A invisibilidade. Enquanto a depressão visível, ela gera preocupação e ela mobiliza o apoio das pessoas, a depressão, quando você é funcional, ela passa despercebida, né? Ixi, e o problema tá aí. O problema tá aí. Porque muitas vezes a pessoa ela só recebe ajuda quando ela já chegou num ponto de exaustão ou até de alto risco. Vocês sabem de qual que eu tô falando, que eu não vou falar aqui. Então, é como se a pessoa ela estivesse gritando literalmente ali por dentro, gritando, mas ninguém tá te escutando, ninguém te escuta. Porque o sorriso tá enganando, entendeu? O sorriso engana. O sorriso engana. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Pera aí, ó. Todo mundo que estiver gostando da live, não se esquece de seguir o perfil para não perder as lives da semana. Se você acha temas da psicologia importante a gente trazer, conscientizando. E quem ainda não republicou, não se esquece de republicar, ó. Apertando na tela e clicando na opçãozinha amarelo republicar. Josiane, obrigada por me seguir. Teve mais pessoas aqui, ó. Eliane Silva, Emanuel, Isabel, Renata Ramos, Leociana Santos, obrigada por me seguir. Tuti, obrigada por me seguir, Tuti. Como fingir que está bem, mas não está? Exatamente, João, exatamente, o vazio é muito grande. Bela, obrigada por me seguir. Josiane Freitas, Eriene Pereira, muito obrigada por me seguir também, sejam todas muito bem-vindas. Fazendo Arte, Ké Lima, a Isadora, vontade. Então, ó, eu vou fazer uma pergunta que eu quero saber se vocês já se identificaram com isso, viu? Driqueiro, Eliana, obrigada por me seguir. Domingos, seja bem-vindo. Quem aqui já se sentiu ignorado em uma dor? Eu me senti ignorada em uma dor porque parecia estar bem por fora, então as pessoas não percebiam. Alguém já se sentiu dessa forma? Coloca um eu aqui. Eu quero saber. Outro aspecto que eu preciso que vocês entendam quando a gente tá falando desse assunto de hoje, olha quantas pessoas se identificam, ó. Muitos. Mira, obrigada, viu? Pelos presentinhos, Mira. É a questão da comparação cruel que a própria pessoa ela faz. Nossa, isso é algo complicado. Porque assim, ó, o que acontece? Muitas pessoas que passam por esse tipo de depressão, elas falam frases como: se eu tô conseguindo sorrir, então eu não devo estar tão mal assim. Não é? Tem gente pior que eu. Se eu ainda tô conseguindo fazer as minhas coisas, então eu não devo estar tão mal. Essa linha de raciocínio que vocês fazem. E tem que tomar muito cuidado com esse tipo de raciocínio, gente, porque esse tipo de raciocínio tá reforçando o quê? O ciclo do silêncio. O ciclo do silêncio, nem sempre, mas muitas vezes, né? Muitas vezes. Na psicologia, a gente nunca vai dizer que todas as pessoas fazem isso, todas, 100%, até porque o ser humano é subjetivo.
Mas muitas vezes eles vêm com esse discurso sim. A maioria das pessoas não se importa. A Crislane colocou. É muito importante que eu fale pra vocês que na psicologia a depressão ela não se mede. Ela não se mede por quantidade de lágrimas ou por quantos dias você ficou na sua cama. Não é isso, gente. Não é isso. Tomem cuidado para não diminuir a própria dor de vocês, porque vocês acreditavam que não era tão grave assim. Toma muito cuidado com isso. O que fazer se a família ajuda na depressão? Se a família ajuda, Emanuele? Como assim? Não entendi. Ou se a família não ajuda? Ó, é o seguinte, eu vou falar alguns sintomas pra vocês aqui que são sutis, só que são muito profundos, só pra vocês entenderem. Lembra que eu falei que essa depressão ela não aparece de forma escancarada, né? Ela não aparece, mas ela tá ali. Ela tá ali corroendo a pessoa por dentro. Oi, Paty, bom dia, obrigada pelo heart me. Qual que é um dos principais sinais de uma depressão mascarada aí nesse sentido? Esgotamento emocional. Esgotamento emocional. O que é um esgotamento emocional? É como se a pessoa estivesse vivendo um estado de atuação constante o tempo todo. Então eu gasto minha energia só para lidar com a vida. Literalmente. Mas eu não só gasto energia para lidar com a vida, mas eu também gasto uma energia gigantesca em ter que sustentar essa máscara de que tá tudo bem, porque isso cansa também, né? Isso cansa. Pessoal, sigam aí a psicóloga Patrícia Leopoldino, tá? Todo mundo seguindo a Paty. Ela faz lives aqui no TikTok também. Então, se vocês gostam aí de psicologia geral, gostam de saúde mental, não se esqueçam de seguir. E sigam também, claro, o meu, pra vocês não perderem as próximas lives. E quem ainda não republicou, republique essa live, por gentileza. Apertando na tela aqui, clicando na opçãozinha amarelo republicar. Fechou? Vamos todo mundo republicando essa live. Agora é o seguinte, obrigada, viu? Pelos abraços, então. Muito obrigada. É o seguinte, eu canso, gente. O que acontece? No fim do dia, depois que você sustentou essa máscara, depois que você lidou com a vida, chega no fim do dia, você tá exausto. Tanto o seu corpo quanto a sua mente fica exausto. Bom dia, Marta. Exausto. Eu não sei se aconteceu já com vocês, de vocês cumprirem todas as tarefas, de você sorrir pra todo mundo, mas você chegar em casa e sentir que você estava destruído por dentro. Não que isso já é um sinal depressivo, mas quem já teve essa sensação pelo menos uma vez ou outra na vida, sabe? De você foi lá, fez tudo que tinha que fazer, sorriu pra todo mundo e chegou em casa e estava se sentindo destruído. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Graça. Já, né? Já aconteceu com vocês? Ó, o Anselmo disse eu. Obrigada, Domingos. Eu sou assim sempre, até aconselho pessoas direto, ó. A Crislane disse eu, a Veridiana disse eu. Tá vendo? Isso não quer dizer que você já tá em um estado depressivo. Mas imagina isso todos os dias e sempre. Eu aprendi a agradecer mesmo em momentos difíceis ou não reclamar, porque uma hora tudo se resolve. A Rai. Eu tenho sempre, até porque nunca tenho ninguém para contar nada. Está acontecendo isso comigo agora. Bom dia, M. Xavier. Então, gente, qual que é o intuito da gente trazer aqui na live? De vocês buscarem, então, ajuda profissional. Porque se vocês estão se identificando, mesmo que não seja uma depressão, existe um sofrimento, independente de qual. Independente de qual tá existindo o sofrimento. Manuel, seja bem-vindo, Manuel. Então, é importante que vocês busquem ajuda profissional. Qual que é um outro sintoma, um dos maiores também de quando a gente fala? Vazio existencial. Bom dia, Ângela. Rosiane, obrigada por me seguir, Rose. Seja muito bem-vinda. Vazio existencial. Mesmo em momentos que deveriam ser prazerosos pra mim, eu tô numa festa, eu tô num encontro, eu consegui uma conquista no meu trabalho, sabe? Umas coisas assim, a pessoa mesmo assim sente que falta alguma coisa, tá bom?
Leidiane, eu tô no meu 3º ano de atuação como PC. Eu me formei no final de 2022 e comecei a atender no começo de 2023. Então eu atendo desde o começo de 2023, 2024 e 2025. Já tô no meu 3º ano aí de atuação e sou da abordagem TCC e neuropsicologia, tá bom? Mas tô me especializando no tratamento de transtornos de ansiedade e pânico. Logo, logo serei especialista dentro desse assunto. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Peraí. Calma aí que a gente vai ver aqui. Vocês estão fixando em ordem de chegada, pessoal, pra mim? Acho que não. Deixa eu fixar em ordem aqui. É normal ter cara triste. Não entendi. Como assim? Bom dia, Ângela. Eu sinto tudo isso, mas não consigo falar. Fico travada. Cícera, você já tentou fazer terapia e não conseguiu? É isso? Eu tenho depressão e ansiedade, faço tratamento psiquiátrico e terapia. É isso, Cíntia. Ou seja, você se cuida, né? É normal se sentir quebrado? Manuel, cansaço a gente sente hora ou outra, né? Principalmente quando a gente tá com a vida muito corrida. Só que a partir do momento que esse cansaço ele não passa, sabe aquele cansaço constante? Que não importa se você dorme 10 horas por dia, 12 horas por dia, eu ainda me sinto muito cansado, muito quebrado. Aí, ó, psicológico, tá bom? Acredito que a gente se acostuma, já ouvi falar na vida adulta, engole o choro e segue. Ah, tá. E aí o que acontece? Você vai lá, fica doente, começa a ficar com a imunidade péssima, começa a não conseguir nem trabalhar direito ali por conta de ficar sempre doente e não sabe da onde que tá vindo. Olha aqui da onde que tá vindo, né? No sofrimento emocional. Qual a diferença entre depressão e o estado deprimido? Passei por uns dias muito pesados. Episódios depressivos, eles são comuns, né? Principalmente quando existem outras comorbidades juntas aí, Bia. Só que é o seguinte, a depressão vai depender de qual a gente tá falando, da leve, da moderada ou da grave. Só que de qualquer maneira é mais persistente, né? É periódica. Eu tenho depressão diagnosticada e TAG, não consigo fazer nada. Tem alguma dica? A minha dica que eu dou é faça terapia, amiga. Porque dica prática, conselho de conselho de coach eu não faço não. Então, KS, olha só, você já tem o diagnóstico depressivo, você já tem o diagnóstico da TAG. A dica que eu dou é busque terapia. Você faz terapia? Flaviano, arrasou, obrigada pelas rosas. Obrigada, Flaviano, arrasou, viu? Muito obrigada pelo apoio da live. É normal a pessoa querer fazer tudo e ao mesmo tempo não fazer nada? Késia, você tá no momento de paralisação, né? Então, assim, eu quero fazer as coisas, mas eu me sinto paralisada, eu não consigo. Isso pode ter a ver com muita coisa. É uma procrastinação? É uma falta de organização? O que tá acontecendo? Ó, precisamos também entender na clínica. Eu tenho muito sono à noite. Quando eu me deito, não consigo dormir e acordo como se eu não dormir. Entendi, Ana. Mesma coisa, mesma pergunta pra você, Ana. Alteração no sono, mas não consegue dormir. Provavelmente uma mentezinha mais acelerada. Você faz terapia também? Ansiedade pode causar pressão alta? Tenho ansiedade e agora estou com a minha pressão alta. Ah, eu quero, inclusive, saber da galera que tá assistindo a live. Vamos responder a Ellie, pessoal? Vamos responder? Ansiedade pode causar pressão alta, sim ou não? Qual que é a opinião de vocês? Quem acha que sim, que tem tudo a ver, coloca no sorriso. Quem acha que não tem nada a ver, coloca não, na verdade, desculpa. Coloca não. Sim ou não? E aí? E aí? Ansiedade pode causar aumento da pressão, sim ou não, pessoal? Sim, não, sim, não, sim, não. Tem gente colocando não. Mas tem muitas pessoas colocando sim. Ah, vamos pensar literalmente na parte biológica. A ansiedade, quando a gente fala de uma ansiedade além do normal, o nosso corpo ele entende como se você estivesse em perigo. Quando o seu corpo entende como se você estivesse em perigo, ele vai preparar o seu corpo para luta ou fuga. Eu preciso fugir, eu preciso lutar. Então o seu corpo ele vai começar a acelerar a sua respiração, ele vai começar a aumentar os seus batimentos, não é? Então, consequentemente, se os seus batimentos eles aumentam, a sua pressão arterial ela sobe. Gente, isso é biologia.
não é? Então, ó, é o seguinte, no momento que você tiver em uma crise realmente de ansiedade, o coração mais acelerado, lógico que a sua pressão vai subir. A sua pressão vai subir. Isso não quer dizer que você vai ter uma pressão alta crônica, né? Tipo, já desenvolveu uma pressão alta. Mas a sua pressão, ela vai subir sim. Até porque o seu corpo está se preparando para a luta. Então, consequentemente, existe isso. Cozy, manda de novo a sua pergunta. Ela não tá aparecendo pra mim. Eu vi que você tá mandando várias vezes. Eu não tô conseguindo te responder. Então, eu quero pedir pra você me mandar de novo. Ansiedade mexe com o corpo todo, exato. Ansiedade pode ser um sinal de depressão? Não, Emanuele, mas elas podem vir juntas. Maria, obrigada pela rosinha. Vamos continuar, gente, falando do vazio existencial. Então, igual eu falei, o que acontece nesse tipo de depressão? Mesmo nos momentos em que eram para ser prazerosos para mim, a pessoa sente que falta alguma coisa. Então, eu vou lá, eu dou risada, mas eu não sinto graça, eu dou risada só pra dar aquela disfarçada. Eu participo daquela galera, mas eu não me sinto pertencente àquela galera. É como se eu estivesse vivendo literalmente em preto e branco, enquanto todo mundo ao meu redor parece colorido. Sabe? Então, assim, vocês já viveram algum momento assim? De você estar assim, cercado de pessoas e mesmo assim se sentir completamente sozinho? Vocês já tiveram essa impressão? Quem já teve, coloca sim, 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 sim. Vamos ver. Quem aqui já esteve cercado de pessoas ao redor, mas se sentiu completamente sozinho mesmo assim? Ó, já, não já? Então, é isso. Quando a pessoa ela tem essa depressão, ela sente isso também, mas o tempo todo. E outro sentimento que vem em peso quando a gente está falando desse tipo de depressão aí que ela aparece é a questão da culpa. A pessoa se sente culpada. Tem pessoas que pensam assim, eu não tenho direito de reclamar. Algumas pessoas pensam assim, eu não tenho direito de reclamar. Eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu tenho amigos. Por que eu não consigo ser feliz? Será que eu tô sendo ingrata? Eu não tenho direito de me sentir desse jeito. E aí eu crio culpa. Eu me sinto culpada. Só que ao mesmo tempo que eu me sinto culpada, eu me sinto triste. Eu me julgo por eu me sentir dessa maneira. A gente já tem tanto julgamento, pessoal. E a gente já se julga tanto, né? Tem as pessoas de fora julgando e tem as pessoas de dentro. Ou melhor, tem você por dentro se julgando também. Tá bom? Então, quanto mais você se julga, mais você se afunda. Toma cuidado. É como se você estivesse brigando com você mesmo o tempo todo. Se sentir culpado por não estar feliz, mesmo quando parece que tem motivos para estar feliz, é algo sério. Tomem cuidado. Isso é algo sério. Gente, eu não tô tirando isso da minha cabeça, tá? É literalmente o que a gente verifica, né? Isso dentro até dos aspectos da psicologia. A gente entende isso. Bom dia, Luciana. E outra, lembra que eu falei dos sintomas físicos? Quais são os sintomas físicos que mais aparecem em um estado depressivo, numa depressão? Quais são? Insônia. Insônia aparece em peso na depressão. Qual mais? Qual mais? Dor de cabeça? Dor de cabeça, dor muscular. Bom dia, Célia. Seja bem-vinda. E obrigada pelos feedbacks, tá? Teve alguém que me deu um feedback aí. Quem que foi? Fadiga, dor no corpo, exato. Foi a Michele. Obrigada, Michele. Obrigada. Fadiga, alteração no apetite, alteração no sono. O corpo, ele começa a dar sinais de um peso emocional escondido. Então, volta para o que eu disse. Se vocês se identificaram com o que eu tô falando aqui, não se autodiagnostiquem. Procurem ajuda profissional. Pô, tô assistindo a live da Rafa, tô me identificando com tudo que ela tá falando. O que você vai fazer? Você vai buscar terapia. É isso que você vai fazer. Emagrecer muito. Eu vou falar sobre isso, tá? Porque assim, ó, existem esses sintomas físicos, mas como a pessoa ela continua sorrindo de boa, isso dificilmente, melhor dizendo, vai ser relacionado a sintomas depressivos. As pessoas, muitas vezes, elas não percebem, sabe? Elas não percebem. Isso, buscar terapia, Rai, é isso. Agora a gente vai separar um pouquinho em áreas da vida. Eu sempre
sigo esse esqueminha aqui na live, né? Eu pego o assunto que a gente tá falando e separo em algumas áreas da vida. Mas antes da gente separar em algumas áreas da vida, eu quero saber quem aqui já republicou a live. Ó, quem não republicou, vamos nessa, republicar? Ficar apertando na tela aqui e clicando na opçãozinha amarelo republicar, por gentileza. Ó, teve a Tati que me seguiu. Obrigada, Tati. Bom dia, Gláucia. Bom dia, Tiago. Sejam todos muito bem-vindos. Vânia, obrigada por republicar. Anselmo, Li, Bárbara, Dandara Ferreira, obrigada por me seguir, Dandara. Que nome lindo seu. Laine, nome bonito também. Obrigada por me seguir, Laine. Isabela, bom dia, Ciane. Seja bem-vinda. Louise, Larissa, Célia, obrigada por me seguir, Célia. Oi, Josélia. Cícera, Larissa e Cirlei, obrigada por republicar. Mariselma, obrigada por me seguir. Laís também, obrigada, Laís. Leide, obrigada. Posso te mandar minha pergunta no privado? Pode, Cozy. Manda pra mim que eu te respondo por lá, porque eu acho que a sua pergunta não tá chegando. Bom dia, Josélia. Então vamos entrar na parte das relações então. Como que a depressão, ela afeta os relacionamentos amorosos? Vamos pensar? Isa, obrigada pelo incrível. E Maísa, obrigada por me seguir. Patrícia também, seja bem-vinda. Gente, relacionamento amoroso, a depressão sorridente, ela vira um muro entre o casal, né? Ah, vira um muro. Porque quem tá de fora vê o parceiro rindo. Pô, eu sou casada com meu marido, eu namoro, eu tenho meu namorado, minha namorada. E a minha namorada, ela ri, ela conversa, ela faz planos comigo, né? Existe isso. Então, aparentemente, tá tudo bem, né? Aparentemente, tá tudo normal, tudo de boa. Só que, lembra que eu falei que por dentro existe um vazio que nem a própria pessoa sabe explicar por quê? Bom dia, iluminada. Nem a própria pessoa consegue explicar o porquê, explicar o que ela tá sentindo. E aí, beleza. Ela vem aquela pergunta, né? Por que eu tô mal se tem alguém que me ama? Por que eu tô mal se eu tô numa relação estável, se eu tô com uma vida organizada, certinho? Isso cria uma distância emocional entre as duas pessoas, que muitas vezes ela não é percebida de imediato, porque o parceiro acha que tá tudo bem, porque tá vendo sorriso, porque tá vendo gesto de carinho, porque tá vendo a rotina mantida, então tá tudo certo, só que por trás dessa máscara existe alguém lutando pra não desmoronar, né? Só ela sabe. A gente tá falando de um casal em que uma das pessoas, ela não percebe. Só que a outra, ela tá em luta diária. E essa luta diária, ela se transforma em um abismo, literalmente. Sentir medo de morrer direto pode ser depressão. Isso tem mais a ver com transtornos de ansiedade, dentro da ansiedade. Tipo pânico, algo nesse sentido, Anselmo. Tá? Mas a gente precisaria entender, tá? Eu não faço diagnóstico em live, então eu precisaria entender. E outro ponto, no relacionamento amoroso, é muito difícil eu conseguir pedir ajuda dentro do relacionamento. É muito difícil eu pedir ajuda dentro de uma relação. Porque se eu sofro com depressão, e esse tipo de depressão que não aparece ali normalmente, eu tenho medo de parecer um fardo, eu tenho medo de sobrecarregar o meu parceiro, então eu prefiro guardar pra mim, eu não quero ser vista como uma pessoa que seja um fardo pro meu parceiro, então eu prefiro me calar. Vocês entendem a problemática? Vocês conseguem entender? Cissa, obrigada pela rosinha. Existe uma problemática, porque esse silêncio, ele vai corroendo até a intimidade do casal. Porque, gente, intimidade do casal não é só alegria. Intimidade não é só a hora do vamos ver. Intimidade é você compartilhar as suas vulnerabilidades, né? Quando um dos lados nunca mostra a própria dor, se a gente está falando de uma pessoa que está em um relacionamento e ela nunca mostra a própria dor, a sua relação ela vai perder, sabe o quê? A profundidade. Vai ser raso. Vai ser raso. Vocês acham que mostrar vulnerabilidade aproxima mais ou afasta mais o casal? Qual que é a opinião de vocês? Quem acha que mostrar vulnerabilidade aproxima mais o casal, manda número 1. Quem acha que afasta mais, manda número 2. 1 ou 2? Joguem no chat. Quem acha que fragilidade, mostrar vulnerabilidade aproxima mais, manda número 1.
Quem acha que afasta mais, manda número 2. Bom dia a todo mundo que tá chegando. E quem ainda não seguiu, não se esquece de seguir aí o perfil para não perder as próximas lives. Eu fico com muito medo de perder quem eu amo. Será que tem a ver com depressão? Não necessariamente, Dandara. Não necessariamente. Medo de perder quem você ama é uma coisa comum. Todos nós temos esse medo. Quem é que quer perder alguém que você ama? Ninguém, né? Então, assim, isso não é um aspecto de uma depressão, é um aspecto comum. Nós somos seres humanos, nós temos medo desse desconhecido, né? Gente, quem tiver uma moedinha sobrando, não se esquece de ativar o Heart Me aqui. Clica no coraçãozinho laranja pra mim, pra você ser notificado quando eu fizer as lives. Se você não ativa o Heart Me, você não é notificado. Então, se você quiser ser notificado quando eu começar a live, ativa aí o coração laranja. Outra coisa, pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube, tá bom? Lá no YouTube eu jogo as lives da semana. Então, por exemplo, essa semana a gente já falou de pensamento intrusivo, ontem a gente falou de dependência emocional, hoje a gente tá falando da depressão. Então é o seguinte, quem quiser assistir as lives, não conseguiu assistir desde o começo, vai lá no YouTube e coloca Rafaela Duarte Neuropsicóloga. Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho. Quem tiver uma conta no Google já consegue fazer isso, ó. Vai aqui, ó, Rafaela Duarte Neuropsicóloga. Lá eu tô jogando todas as lives, ó. Então eu já joguei a live de ontem da dependência emocional, eu já joguei a live de pensamentos intrusivos, já joguei a live de fobia social, diferenças entre TDAH e autismo, transtorno afetivo bipolar. Então assim, ó, se você também quiser assistir essa live de hoje desde o começo, vai lá no YouTube, procura esse nome aqui, ó, Rafaela Duarte Neuropsicóloga, e se inscreve. Porque você se inscrevendo já vai ter uma notificação aqui pra você poder assistir quando eu jogar a live lá, fechou? Então todo mundo vai lá se inscrever no meu canal. Combinadinho? Combinadinho então. Obrigada a todo mundo, inclusive, que tá seguindo. Sejam todos muito bem-vindos aí. Vamos continuar então, tá? Começo de esquizofrenias, você tá fazendo tratamento? Bárbara, obrigada pelo poder da equipe. Cris, obrigada pelo heart. Muito obrigada, viu? Gente, outra coisa, tá? Dentro do relacionamento amoroso, ainda existe um risco muito grande da pessoa que tá com você interpretar alguns sinais da depressão de forma errada. Às vezes a gente é interpretado de maneira errada. Por exemplo, eu sinto falta de energia e isso pode ser visto como um desinteresse. Eu fico mais na minha, eu fico mais em silêncio e isso pode ser visto como uma falta de amor, não é? Oi Manu, obrigada pelo Heart Me. A apatia que a pessoa depressiva sente pode ser confundida com ingratidão. Só que na verdade, isso é o peso da depressão sendo carregada ali de forma silenciosa. Sabe? Então muitos amores acabam, mas não só por falta de amor, mas porque a pessoa não conseguiu demonstrar o que ela estava sentindo e isso não foi reconhecido. Bom dia, Lilian. Me sinto vazia quando não estou bem ou acontece algo sério, eu começo a rir. O que pode ser? Josi, não tem como eu fazer um diagnóstico em live, eu não sei o que pode ser, tá? A gente precisaria, na verdade, entender isso na clínica. Então, se você tá em sofrimento, você vai precisar buscar ajuda profissional. Manu, obrigada pela rosinha, viu? Pessoal, outra psi que eu quero que vocês sigam, inclusive ela é uma psi de casal, ó, psicóloga de casal, a Manu Fava. Ela faz lives aqui de quinta, esqueci os outros dias, mas amanhã tem live dela, então todo mundo seguindo aí a Manu. Ela é uma profissional excelente, quero que vocês abracem ela também. E o meu perfil também sigam pra vocês não perderem. Imagina, Manu, seja sempre muito bem-vinda. Agora vamos entender como que a depressão sorridente, ela aparece nas amizades. Já que a gente já falou de relacionamento amoroso. Porque quando a gente fala em amizade, a depressão ela se camufla, meu amigo, de um jeito que você nem percebe o que está acontecendo. Na maioria das vezes, o contato entre os amigos acontece em momentos leves, não é? Você vai lá encontrar seu amigo numa festa, você vai mandar uma mensagem, um meme no WhatsApp, você vai mandar um Reels lá no Insta, né? Você vai, sei lá. Então, nesse cenário, a pessoa que sofre, ela se esforça ainda mais para mostrar que tá bem quando você tá com seus amigos.
É você que faz as piadas, mesmo estando em sofrimento muito grande. É você que anima o grupo. É você que todo mundo considera a melhor companhia, não é? Só que muitas vezes é o quê? A gente está disfarçando a dor. A gente está disfarçando a dor. Então o problema é que se a gente fica performando nesse sentido, isso vai cobrar um preço, gente. Isso vai cobrar um preço. Cada encontro social é um esforço muito grande, não é? Cada encontro é um esforço muito grande. Como se fosse um teste de atuação. E aí é aquilo que eu falei, a pessoa chega em casa exausta, sentindo às vezes que tá até enganando todo mundo. Se sentindo dessa maneira, entendeu? Rafa, obrigada pelo heart me, tá? E aí, com o tempo, gente, essa pessoa ela pode começar a se sentir ainda mais sozinha, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E essa dificuldade de abrir o jogo também é algo que também vai aparecer nas amizades. Quando alguém com depressão, esse tipo de depressão que a gente tá falando, essa maneira como se manifesta, né? Essa pessoa, ela decide contar o que ela sente, às vezes ela ouve frases de invalidação, sabe? De alguns amigos falando assim, nossa, mas você nem... Nossa, eu nem imaginava, você nem parece que tem isso. Eu nunca diria, você é tão feliz, você é tão alegre, você não tem cara de quem tem depressão. Quem aqui já escutou essas frases? Nossa, eu nunca imaginei isso de você, você é tão feliz, tão alegre. Você não tem cara não de que é depressivo. Ah, então se a gente escuta esse tipo de frase, essa reação, mesmo sem intenção, a gente tá invalidando a dor da pessoa. Porque ao invés de você estar acolhendo ela, você tá gerando mais silêncio, ela vai parar de falar. Tão bonito com depressão, nossa, Rafa, é isso, é isso. Eu posso estar quebrada por dentro, que finge que está tudo bem, porque todas as vezes que tentei, provavelmente teve essa invalidação, né, Miriam? É isso. E dentro dessas amizades ainda pode existir muito essa parte que a gente falou da comparação. Como a pessoa com depressão, né? Ela é sempre aquela pessoa que às vezes até ajuda os outros, que às vezes até dá conselhos, que tá sempre disponível. Os amigos, eles dificilmente vão desconfiar que vocês também precisam de apoio, entendeu? A gente também precisa. E aí vira uma solidão, você se sente solitário, porque todo mundo recebe algo de você, né? Todo mundo. Mas ninguém percebe que a gente também precisa receber, sabe? Algo nesse sentido. É isso. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui pra mim. Quando tô em casa, quero sair. Quando saio, quero voltar pra casa. Como ter o diagnóstico? Gilmara, você vai precisar buscar ajuda aí, né? O diagnóstico de um psicólogo, de um profissional da saúde mental. Psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Fechou? Você vai precisar buscar esses profissionais da saúde mental. Precisa de mais consultas com psicóloga pessoalmente? Não necessariamente pessoalmente, tá? Existem os atendimentos online, então você também consegue um diagnóstico em atendimento online normalmente, tá bom? Ah lá, consigo ajudar todos, menos eu. E agora eu vou falar um pouquinho de uma parte também um pouco delicada, outra área da vida, que é a família. Gente, como que essa depressão que você consegue ser mais funcional vai afetar quando a gente está falando da família? Porque a depressão sorridente, ela se mistura com papéis e também com expectativas. Em muitas casas, existe o filho forte. Em muitas casas existe o pai que ninguém derruba. Em muitas casas existe a mãe guerreira, não é? Aguenta tudo sem reclamar. Que bonito, né? Só que não. Esses rótulozinhos, eles já viraram um papel também quando a gente tá falando desse tipo de depressão. Que a pessoa, ela sente que ela não pode desarmar, né? Então eu continuo sorrindo, eu continuo cuidando de todo mundo, eu continuo mostrando disposição para todo mundo, mas por dentro é aquilo. Eu tô lutando.
Então, o desafio é esse, é que a família, muitas vezes, ela não percebe os sinais, justamente porque ela acredita naquela imagem construída, da mãe que nunca desaba, do pai 100% forte, do filho que segura a família, e quando finalmente a pessoa, ela dá um sinal de fraqueza emocional, né? Fraqueza emocional não, quando ela dá um sinal de vulnerabilidade emocional, melhor dizendo, quando ela finalmente faz isso, ela faz um comentário de eu tô triste, ela faz um pedido de ajuda, ela faz uma queda, né, desarma ali um pouquinho, aí vem aquela invalidação também. Essa depressão sorridente, ela existe ou você colocou assim para poder explicar? Gilmara, eu coloquei esse sorridente para conseguir explicar, porque isso vem do senso comum. O senso comum diz, mas esse tipo de depressão em que a pessoa consegue ser funcional, ela existe. Só não tem o nome sorridente, mas existe essa condição que eu tô falando, que é essa condição de uma depressão em que você consegue ser muito funcional. Isso existe na psicologia sim, tá? Tá dentro ali dos tipos de depressão. Eu já trouxe os tipos de depressão na semana passada, tá bom? Então ela existe. É leve? Então, Rai, ela, na maioria das vezes, ela vem muito dentro desse nível da depressão mais leve. Porque, lembra que eu falei? A pessoa, ela consegue fazer as coisas dela. Então, de fato, ela tá dentro desse primeiro tópico. Porque quando a gente tá falando da moderada e quando a gente tá falando da grave, a funcionalidade é completamente impactada. E se a funcionalidade é completamente impactada, a gente já não tá falando de uma depressão sorridente, entendeu? Porque a funcionalidade da pessoa, ela não tem. E como sabemos que não temos depressão? Pri, porque a depressão, ela tem muitos sinais característicos. Se você não se identificar ali com muitos dos sinais que a depressão ela traz, provavelmente não é o seu caso. Beleza? Agora, se você se identificar, não é que você vai fazer um diagnóstico já e você fazer um autodiagnóstico jamais. Se você se identificou, você vai lá e você vai buscar ajuda, porque daí o psicólogo que vai te falar, ó, realmente, né, algo pode estar acontecendo aí, a gente vai precisar ver, beleza? Bom dia, bom dia. Bia, a TAG eu trouxe na semana passada, o transtorno de ansiedade generalizada, mas eu posso trazer numa próxima oportunidade, se vocês quiserem de novo. Beleza? Eu posso trazer numa próxima oportunidade. Certinho? Então tá, vamos falar também da parte da autoestima, porque em vários estados depressivos, mas principalmente nesse que a gente tá falando agora, a parte da autoestima também é muito afetada, tá? Existe um efeito da autoestima muito grande. Muito. Aquela sensação de você ser uma fraude, sabe? Porque, enfim, como você consegue ter essa atuação, né? Você consegue vestir essa máscara, às vezes você se sente uma fraude, porque você tá sorrindo ali por fora, só que de fato sendo elogiada, né? Cumprindo alguns papéis, mas por dentro, você sabe que não é bem assim. Tipo, eu pareço alegre, eu pareço confiante, só que a minha versão triste, a minha versão insegura, ela tá aqui dentro, né? Então, existe essa questão, tá? Esse conflito aí de meio que até identidade vai minar a sua autoestima. Porque eu começo a acreditar que eu não tenho valor de verdade. Porque tudo o que os outros apreciam é uma fachada minha. E aí, mesmo quando eu recebo algum elogio, eu não levo em consideração porque eu estou atuando ali. Então, olha a importância até da terapia para a parte da autoestima. Bom dia, você pode falar sobre como a distimia aparece em pessoas com SD ou altas habilidades? Amanda, é que daí vai fugir muito do tema, mas se você quiser eu posso trazer numa próxima, pode ser? Porque senão eu vou fugir do tema e aí como essa live ela vai lá pro YouTube, aí vai ficar muito aleatório, entendeu? Mas se quiser eu trago a distimia aí, ela aparece como na superdotação e nas altas habilidades. Sobre border a mesma coisa, gente, eu posso trazer de novo numa próxima live sobre borderline, porque também não é o assunto, então vai fugir muito, porque senão as pessoas que querem assistir sobre depressão vai ficar, nossa, mas e aí? Então, apareçam aqui que eu posso trazer de novo. Borderline eu trouxe na semana passada. Por isso que é importante vocês se inscreverem lá no canal do YouTube, gente. Porque lá no YouTube tem as lives que eu já fiz.
entendeu? Então, se vocês sempre estão trazendo esse tema, vai lá no YouTube que tem, fechou? Mas eu posso trazer numas próximas de novo, tá? Posso trazer. Carol Menezes, obrigada por me seguir. Fábia Santos, obrigada por me seguir também, seja bem-vinda. Bárbara C. Mendonça, obrigada, Bárbara. Obrigada por me seguir também, seja muito bem-vinda, tá? Noiva Descomplicada, obrigada por seguir também, seja bem-vinda. Letícia, obrigada, Lê. Elisa, obrigada também. Eu estou assim, não aguento mais fingir ser forte e ser feliz. Por isso a importância, Isa, da terapia. Oi, Adair, oi, Marília, sejam bem-vindos, viu? Sejam muito bem-vindos. Então é isso que acontece, gente, com o tempo a autoestima também vai ficando muito comprometida. Aquela máscara do sorriso, ela faz você às vezes começar a duvidar da sua própria identidade. Por isso a importância de fazer terapia também. Jânio, obrigada por me seguir, Jânio. Impacto no corpo no dia a dia. Tudo isso que eu tô falando, foi igual eu disse, não fica só na sua mente, isso vai deixar marcas no seu corpo, sabe? Porque se a gente tá falando de um esforço diário, é um esforço diário para sustentar essa máscara, isso vai vir com peso físico. Lembra que eu falo das pessoas que sentem dores constantes, das pessoas que sentem palpitação, alteração no sono, como se o corpo fosse obrigado a carregar um peso que a mente ela tá escondendo também? É isso que acontece. O nosso corpo, ele reage à nossa dor emocional como se fosse uma doença física, de fato. Qual que é um dos principais afetados também? O sono. Eu sei que eu falei dele rapidinho, mas eu acho legal a gente distinguir. Explicar, melhor dizendo. Porque à noite, quando a gente tira essa máscara social, a mente, eu deito pra dormir e a minha mente, ela começa a ficar inquieta. Eu começo a reviver as minhas preocupações, eu começo a alimentar culpas, eu começo a criar alguns diálogos internos que nunca terminam. Então o meu corpo deita, mas a minha mente não descansa. E eu acordo no dia seguinte exausto. Mesmo tendo dormido, eu acordo exausto. Por quê? Olha o impacto. E aí no dia a dia, se você tá exausto, o esforço é dobrado, porque eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso fazer os meus compromissos. Vocês entenderam o ciclo que existe? Por isso é importante da gente começar uma terapia, porque até mesmo o lazer, ele perdeu o brilho. Eram as minhas prioridades e agora viram minhas obrigações. Era uma coisa que eu fazia com leveza e agora eu sou obrigada a fazer. Entendeu? Algo nesse sentido. Frei Antônio, muito obrigada por me seguir, Frei. Gente, eu vou falar um pouquinho dos tratamentos. Matheus Rodrigues, obrigada por me seguir. Beleza, Rafa. Então você falou desse tipo de depressão, você falou sobre todos esses sintomas, você falou sobre tudo isso. Dai de Nailda, obrigada por me seguir. Oi, Mara. Então a gente vai falar da solução, porque não adianta nada a gente ficar falando sobre, mas não dá solução pra vocês, não é? Não dá pra gente não falar a solução. Bom dia, Cláudia, bom dia a todo mundo que tá chegando. Então vamos pra solução. Eu vou falar da minha abordagem. Eu não falo de outras, eu vou falar da minha abordagem. Da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Ana, presta atenção no tratamento. A psicologia, e eu vou falar da TCC, ela tem algumas ferramentas que são assim, absurdamente eficazes para ajudar esse tipo de manifestação da depressão, com muita funcionalidade. Nós da TCC, a gente não vai apagar os sentimentos de vocês, sabe? Eu vou apagar seus sentimentos. Não, mas eu vou te ajudar a entender o que tá acontecendo na sua cabeça, né? Então vamos lá. Primeiro, pensamentos. Se a gente tá falando de uma máscara, existe um pensamento por trás. Se eu me mostrar vulnerável, eu vou ser rejeitado. Se eu não ficar sorrindo pra todo mundo, eu vou perder as pessoas. Olha aí, o pensamento. A minha dor, ela não é válida. Eu tenho tudo, por que eu tô me sentindo assim? Então olha onde a TCC vai trabalhar, em cima desses pensamentos. Bom dia, Sandra, seja bem-vinda. Na terapia, o que a gente faz com vocês? A gente ensina vocês a questionar esse pensamento. Será que mostrar tristeza realmente vai afastar todo mundo? Igual você acredita? Será?
Será que chorar significa que eu sou uma pessoa menos do que as outras? Oi, Sara. Será que ser humano não inclui também se sentir mal, às vezes? Será? Olha essa abertura de mente. Essa abertura de mente. Gente, uma coisa é certa. Tudo bem, para reestruturar essa mente, pra gente fazer o que a gente chama de reestruturação cognitiva, isso a gente vai estar permitindo que essa máscara que você criou, ela vai sendo retirada aos pouquinhos. Vai sendo retirada aos pouquinhos. Aos pouquinhos, pouco a pouco, em ambientes que você se sentir segura para isso. A gente não vai te forçar. A gente não vai te forçar. Vai ser aos pouquinhos. Talvez vocês não precisam estar bem o tempo todo para ser amado. Talvez não precisa, gente. Sônia Pereira, obrigada por me seguir. Então, além da TCC, a gente também faz algumas práticas mindfulness, que a gente chama atenção plena. Vamos observar os meus próprios sentimentos sem julgar, sem tentar esconder, sem forçar ele a assumir. Ao invés de eu ficar lutando contra a minha tristeza, deixa eu aprender a reconhecer a minha tristeza como parte da minha existência como um ser humano. Tá bom? É isso. Quanto mais a gente fica lutando contra a emoção, mais forte ela vem. Ó, e deixa eu falar uma coisa pra vocês. Existem alguns casos desses tipos de depressão que eu tô falando que podem incluir medicação indicada por psiquiatra. Tá? Existem alguns casos que precisam da medicação, por quê? Para regular os sintomas mais intensos que essa depressão está causando, principalmente se existe alteração no sono, na energia e na concentração. Vai precisar do acompanhamento psiquiátrico. Fechou? Principalmente nesses casos. Entender que pedir ajuda é uma coisa que a gente tem que fazer. Estou aqui lutando para fazer meu almoço. Tá vendo, Eliana? E você faz acompanhamento psicológico? Você faz terapia? Ó, a Samara também que perguntou, ó, quero saber se ela... Ó, a Sandra, melhor dizendo. Sandra, Dinailda, todas vocês fazem acompanhamento profissional? Obrigada quem tá seguindo, viu, pessoal? É isso aí, sigam para não perder as próximas lives. Quem tiver uma moedinha, não se esquece de ativar o heart, me clica no coraçãozinho laranja aí, para vocês poderem ativar. Sejam todos muito bem-vindos, tá? E agora, eu quero dizer que depressão é esse tipo de depressão que eu tô falando. Oi, Manuel. Boa tarde, Elzi, talvez. Esse tipo de depressão, gente, ela é disfarçada, só que ela é séria. É séria e ela precisa ser falada. A gente precisa falar. Porque quando a gente fala desse tipo de depressão, a gente está desafiando a ideia de que depressão sempre é visível. Muitas vezes ela não é. Muitas vezes o sorriso, ele engana os outros. E pior, engana a própria pessoa que passa. Que ela acredita que ela não tem direito de se sentir desse jeito. Porque se ela tá sorrindo, ela não tem direito de se sentir desse jeito. Então esse é o intuito da live. O sorriso, beleza, pode ser uma forma de resistência, mas também é necessário ajuda. Então vamos reconhecer porque isso já é fundamental. A gente precisa criar espaço onde a tristeza, onde a vulnerabilidade e onde a dor, elas sejam aceitas. Assim como a gente celebra a alegria, a gente precisa também olhar para a tristeza, para a dor e para a vulnerabilidade. Porque o que a gente entende? A nossa vida, pessoal, ela existe ambos os lados. Temos momentos muito bons, mas também temos momentos muito ruins. Então, isso é algo a se considerar. Se todos nós, em algum momento, a gente já usou máscara, porque todos nós, em algum momento, já usamos máscaras. Será que... E se a gente literalmente começasse a mostrar um pouquinho do nosso eu verdadeiro, sabe? Será que a vida não ficaria mais leve? Já que a gente não precisaria fingir tanto. É um ponto. Será que o sorriso ele não teria mais valor se ele viesse de um lugar verdadeiro? Porque ele não vem de um lugar verdadeiro. Tá bom? Então é isso. Eu fingir que sou feliz, você continuar com a sua vida normalmente, é isso.
não conseguir sair de casa, Dai, buscar ajuda profissional, Dai. Agora, gente, eu vou deixar que vocês perguntem, eu vou abrir para perguntas, tá? Consegui trazer, então, o conceito, o meio e o fim do nosso encontro de hoje. Se vocês tiverem agora dúvidas sobre algo que eu falei, dúvidas que vocês quiserem, não só do tema, mas agora eu vou deixar para dúvidas gerais, fiquem à vontade. Se tiverem dúvidas de outra coisa também, pode fazer. E eu vou dar esse tempinho pra vocês. Mateus, obrigada por me seguir, Mateus. Seja muito bem-vindo. Zane Castro, obrigada por me seguir também, Zane. A Pri, falta de hormônios também pode alterar algum sofrimento? Sim, Pri, falta de vitamina D, ferro, falta de vitamina B12 influencia diretamente aí na nossa saúde mental. Isso é fato. Porém, acordo todos os dias, tenho ansiedade generalizada. Fabiano, além da medicação, Fabiano, você faz acompanhamento psicológico? Porque se você tem a TAG, transtorno de ansiedade generalizada, você precisa fazer tratamento com a psicóloga. Não é só remédio não, Fabiano. Então a pergunta é, beleza, você toma a sua medicação, mas você faz terapia? E aí? É essa a resposta que eu quero saber. Essa depressão é a que causa o quê? Peraí, deixa eu fixar aqui. Essa depressão é causa de má funcionamento dos hormônios que liberam para a sensação de bem-estar. É um conjunto de fatores, né? Existem causas genéticas, existem causas biológicas, existem causas sociais, existe experiência de vida, existe muita coisa, tá bom? Todo tipo de transtorno tem causa multifatorial, gente. Não existe uma única causa para o surgimento de um transtorno. Assim como o transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático, toque. Bom dia, Érica. Depressão pode trazer a perda de memória? Perda de memória em específico, não. Mas assim, ó, o que acontece, Raquel? Quando a gente tá falando de um estresse muito alto, de um cortisol lá em cima, a nossa memória de curto prazo é afetada. A nossa memória de curto prazo, mas mais relacionados à alteração. A depressão, ela puxa mais para alteração de concentração, se fosse pra gente dizer. Mas pode acontecer, mas não é uma regra, não. Bom dia, Rafa. Faço TCC e ainda tenho TDAH. Eu acho que o TDAH não tratado puxou pra ansiedade. Mateus, na verdade, não é que puxou pra ansiedade. O que acontece? Quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, tanto o TDAH quanto o autismo ou qualquer outro, dificilmente um transtorno ele vai vir sozinho. Ele sempre, na maioria dos casos, vem com alguma comorbidade, vem com uma depressão, vem com uma ansiedade. No caso do seu TDAH, ele veio como comorbidade a ansiedade. Só que a ansiedade, ela vem muito mais das dificuldades que o TDAH te traz do que meio que puxou, como se fosse algo nesse sentido, sabe? Não sei se deu pra entender. Teve influência direta, vamos dizer assim. Eu tinha uma pessoa muito querida que tem várias características que foi mencionada, porém vejo que ela e não chegou o resto. Eu tive a TAG, estou me tratando com psiquiatra e fazendo terapia. Boa, Eliana, palmas pra você, viu? Não quer se ajudar. Nesse caso, o que você indica? Michele, eu vou falar uma coisa pra você. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Principalmente se essa pessoa for uma adulta, né? Adolescente, seja lá o que for. A terapia, ela não funciona pra quem não tá afim. Por isso que o que a Paty diz também, né? Que terapia não necessariamente é pra todo mundo. Porque se você vai na frente de um psicólogo e você não tá afim, não vai desenvolver, não vai desenrolar. Você vai gastar o seu tempo, o tempo do profissional, entendeu? Porque você não quer, você não acredita. Gente, quem que é o participante ativo de um processo terapêutico? É a pessoa. Se ela não tá afim, ela não vai ter melhora. Não vai. Você só vai fazer, igual eu falei, perda de tempo. Perda sua de tempo e perda de tempo do profissional que podia estar ajudando alguém que realmente quisesse. Então tomem cuidado com isso também. Fica difícil porque a gente não consegue pegar na mão de alguém e forçar a pessoa a ir para terapia.
E eu vou falar por experiência própria. Já aconteceu muito de pessoas virem marcar consulta pra namorada, de pessoas virem marcar consulta pra mãe comigo, de pessoas virem marcar consulta pro filho adolescente, ele não tava afim, a hora que ele chegou pra fazer terapia comigo, só bastou ele dizer, nossa, pra que eu tô aqui? Porque ele já chegou sem vontade, ele já não queria. Eu não sei se isso acontece só na minha clínica, eu vou falar assim, eu não sei se isso acontece só na minha clínica, mas toda vez que é uma mãe marcando pro filho, uma namorada marcando pro namorado, o namorado marcando pra namorada, o marido marcando pra esposa, a hora que eu vou ver se a pessoa quer, ela fala, ah, é porque ele marcou, eu vim. Ha, risos, RS. Vamos lá. Então a gente precisa entender isso também. Fechou? Deixando bem claro. E eu não tô nem sendo militante não, gente. Eu tô sendo verdadeira. Já, ó, eu tô no meu 3º ano de atuação. Nunca aconteceu de alguém que marcou pro outro estar afim. E aí, claro que não desenrolou, né? Não desenrolou. Como faço para me livrar do apego ansioso? Esdras, apego ansioso, ele vem muito da maneira, principalmente da sua criação. Vem muito da sua história. Não existe, Esdras, fórmula mágica que eu fale, faça isso aqui que você vai se livrar do seu apego ansioso. Não existe isso, Esdras. Ó, terapia, se você percebe que você tem um apego ansioso, você vai ter que ir numa psicóloga, contar a sua história de vida, contar um pouco sobre como esse apego ansioso ele foi construído, que a psicóloga vai conseguir te ajudar, para daí sim você começar um tratamento, tá bom? Não é tão fácil assim, gente, vocês pegar um termo, uma teoria e falar como se livrar disso, como se livrar daquilo. E aí? E a sua história, e a sua subjetividade, onde fica? Se você vê alguém vendendo um discurso nesse sentido, provavelmente essa pessoa é uma charlatona. Porque tem pessoas que vendem o que vocês querem ouvir. Tem pessoas que tocam na sua ferida e vendem uma solução mágica pra você. Tá bom? Paulo, o que aconteceu, Paulo? O que aconteceu? Ansiedade excessiva está ligado à depressão? Na maioria das vezes, os transtornos de ansiedade depressivos, eles andam de mãos dadas, tá? Eu vejo isso na clínica e muito da psicologia mostra isso pra gente também. Na maioria das vezes, a ansiedade pode ser uma comorbidade da depressão e o contrário. A depressão pode ser uma comorbidade da ansiedade. Paulo, não lembro de ter te banido, porque se eu tivesse te banido, você não conseguiria aparecer na sua conta aqui no chat. Se eu tivesse te bloqueado, você não apareceria. Então, não entendi nada. Fechou? Williams Fernandes. Oi, Rafa, como vai? Estou bem, e você? Passando por aqui para assistir um pouco da sua live. Williams, você tá no finalzinho da minha live, eu já tô indo embora. Agora eu tô só respondendo as perguntas das pessoas, mas apareça mais vezes. Fico muito feliz que você esteja aqui, tá bom? Fico muito feliz mesmo. Deixa eu ver o que mais. Ansiedade da falta de ar constante. Ana, falta de ar é um dos sintomas mais característicos da ansiedade, Ana. É um dos sintomas mais característicos. Fechou? Então é muito comum, sim. Gente, quem ainda não seguiu, segue aí o perfil para não perder as próximas lives. Boa tarde, todo mundo. Oi, Anderson, neurohipnólogo. Boa tarde, Anderson. Quero uma consulta porque sou explosivo e depressivo, mas não sei falar o que sinto quando perguntam. Isso é uma habilidade que a gente consegue desenvolver aos poucos. Eu tenho muitos pacientes que não conseguem desenvolver muito da fala na terapia. Só que, por eu já ter uma trajetória na clínica e eu já ter tido pacientes de diversas maneiras, daqueles pacientes que você só fala boa noite e ele já despeja tudo até o fim. Durante 1 hora da consulta já consegue falar tudo. E eu tenho pacientes que quando a gente pergunta algo, ele não consegue desenvolver. Seja por timidez, seja por não saber colocar em palavras o que está sentindo. Então, eu já tive esses 2 tipos de pacientes. A gente consegue desenrolar, pessoal. Quando nós psicólogos, nós conseguimos conduzir a terapia. Então, fiquem tranquilos. Não pensem que, nossa, eu vou chegar lá e eu vou ficar em silêncio.
e aí a psicóloga também vai ficar em silêncio, e aí todo mundo vai ficar em silêncio e vai ser constrangedor. Nós psicólogos, nós sabemos conduzir, mas uma coisa importante que eu quero falar pra vocês é que depende também da abordagem, tá? Existem algumas abordagens que elas são mais diretivas e existem outras abordagens que não são diretivas, que você tem que falar e o psicólogo não traz muita coisa de volta, entendeu? Vocês já passaram por algum psi assim? Que vocês foram lá e ficaram falando e o psicólogo não trouxe nada de volta pra vocês? Já aconteceu? Acontece, mas depende da abordagem, entendeu? Depende da abordagem. Fechou? As diretivas e as não diretivas. Foi péssimo? Então, porque o que acontece? Por exemplo, eu não sou a melhor pessoa para falar muito da psicanálise, porque eu não sou da abordagem da psicanálise. A abordagem da psicanálise ela é muito boa. Eu gosto bastante. Eu não me identifiquei para atuar como psicanalista, né? Só que é interessante, é uma abordagem muito interessante. Só que na maneira se tiver algum psicanalista pode até explicar aqui pra gente na live, se quiser. Mas é uma abordagem que a terapia ela é feita por associação livre, né? Eles usam a associação livre. O que é? É você estar ali e o paciente falar livremente. Fala. A psicanálise ela é puxada nesse sentido. Agora a TCC, por exemplo, ela é uma abordagem que ela é mais diretiva. Ela é mais prática, sabe? Ela traz estratégias pro seu dia a dia para você conseguir resolver o seu problema de agora. Ela não fica muito focada em traumas, lá no seu passado, nessas coisas assim. A TCC ela é mais isso. Falar livremente, mas a intervenção deve ser pontual lá, tá vendo? É isso. Outra que eu acho que também ela é um pouquinho menos é a ACT, não é? Eu já fiz a terapia de aceitação e compromisso. Não, ACT não, desculpa. ACP, abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa também é essa mesma linha de raciocínio, não é? Eu já passei em um psicólogo da abordagem centrada na pessoa e eu adorei, nossa, eu adorava ele. Hoje em dia eu não tô com ele mais, mas eu adorava, assim. Fiquei um bom tempo com ele da ACP. Às vezes eu fico competindo com os outros pra me sentir bem e eu queria parar com isso. Zero, a gente precisa entender o porquê que você necessita dessa... Por que você tá em constante comparação, em constante competição? Porque quando a gente vai ver, essa linha de chegada ela nunca vai existir, você nunca vai estar satisfeito. Então tem que tomar muito cuidado, tá bom? Muito cuidado mesmo com esse tipo de coisa. Para você tratar isso, você precisa começar um acompanhamento psicológico. Parabéns pela live e abordagem do tema. Obrigada, Anderson. Fico muito feliz com o seu feedback, viu? Seja muito bem-vindo. Já tentei terapia com 3 profissionais aqui em Portugal e não me senti à vontade para abrir e desistir. Amanda, não desiste da psicologia não, Amanda. Eu vou te pedir para não desistir da psicologia. Até a gente achar alguém que a gente se identifique, até a gente achar alguém que a gente se sinta à vontade, demora um pouquinho. Demora, mas não desiste não, porque depois que você acha também um profissional ali, que você se adequa muito, que você consegue fazer uma terapia com ele, você vai ver que você vai deslanchar. Então não desiste, de verdade, não desiste da psicologia. Que mais? A gente quer falar mais, também quer ouvir o profissional quando não acontecer, é frustrante. Sim, Eliane. Eliane, inclusive você que tinha perguntado sobre informações de atendimento, né? Não foi você? Se eu não me engano, parece que eu vi aí no chat que você tinha perguntado. Mas, gente, para informações eu não falo em live, né? A gente não fala. Quiser saber mais informações, manda uma mensagem aqui nesse balãozinho amarelo do lado do chat. Tá vendo esse balãozinho escrito serviços, amarelinho com uma setinha pra cima? Clica nele que você cai na minha DM. Inclusive tem algumas opções que eu deixei pra vocês. Aí é só você colocar, Tem 3 opções. Como funciona a terapia, valores e horários. Quero participar do grupo âncora, que a gente tem um grupo. E como é a avaliação neuropsicológica. Aí você clica e envia que você já consegue ter essas informações aí. Fechou? Deixa eu ver o que é mais.
Bom dia, Valmir, seja bem-vindo. A procrastinação pode ser sintoma da depressão? Pode vir como sintoma da depressão, sim, Raquel, a procrastinação. Sim, pode vir sim, tá? Pessoal, quem não assistiu a live desde o começo, pra quem não sabe, quem perdeu a live, chegou agora no finzinho, Gente, as crianças subiando aqui, vocês estão ouvindo? É hora da saída deles agora. Tem uma escola aqui na frente. Aí eles ficam assobiando, gritando, é uma coisa linda de se ver. Ai, a época da escola, né, gente? A época da escola era maravilhosa. Vamos falar a verdade. Mentira, só que não, eu não gostava, não. Peraí, deixa eu ver. Eu acho que eu pulei alguma pergunta aqui, não foi? Peraí. Cadê? Calma, gente, deixa eu só voltar. Porque eu acho que eu pulei alguma pergunta. Acho que não. Será? Peraí. Calma aí, gente. Calma que vai dar certo. Ansiedade. Tá, essa eu já respondi. Detesto só falar e a pessoa não falar. Boa tarde, Valquíria. Estou procrastinando muito o que fazer. Tati, primeiro a gente precisa entender da onde vem essa procrastinação, fechou? Então a gente precisaria ter mais informações, porque pra gente conseguir tratar uma procrastinação, a gente precisa ver da onde que ela vem. Ela vem de um perfeccionismo? Ela vem de um sofrimento emocional? Ela vem do quê? Da onde que ela vem? Então a gente precisa entender. Sou estudante de psicologia, estou no 4º semestre, mas me inspiro muito em ti e gosto do conteúdo. Obrigada, Demétrio, eu fico muito feliz, tá, que você esteja aqui. Temos mais estudantes de psi, gente? Temos mais acadêmicos de psicologia aqui na live? Aparece muito acadêmico de psi, muito. Eu acho isso muito legal mesmo, de verdade. Então, assim, seja sempre muito bem-vindo, Demétrio. Muito obrigada de coração pelo carinho, fico muito feliz que você goste das lives, tá? E é isso. É isso, apareça mais vezes sempre por aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Águida, parabéns pela live, também sou psi, adorei acompanhar, abraços. Obrigada, Águida. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho também, fico muito feliz que você esteve aqui também, tá? Eu adoro quando acadêmicos de psicologia, outros psicólogos aparecem, fico feliz demais quando a gente tem essa troca, de verdade. Porque as pessoas, algumas... tem ansiedade, tem picos que parece querer chamar a atenção. Mariana, tem que tomar cuidado com esse tipo de frase, tá? Porque até que ponto a gente sabe quando a pessoa tá querendo chamar a atenção e até que ponto a pessoa não tá literalmente tendo um sofrimento ali na hora da crise. Entendeu? O que você usa como parâmetro para dizer que alguém tá sendo dramática? E o que você usa como parâmetro para dizer que alguém tá em sofrimento real? Entendeu? É complicado isso aí, hein? Tem que tomar cuidado com essa questão. Bom dia, Ale, seja bem-vinda. Por que não consigo estar feliz com as minhas conquistas? Milord, isso pode ter muito a ver com autocobrança, tá? Tem pessoas que se cobram demais e parece que elas sempre estão querendo mais e mais e mais. Então, assim... eu consegui, por exemplo, eu queria o meu carro. Aí eu vou lá e consegui. Aí não dá nem tempo de eu celebrar a conquista do meu carro, eu já tô querendo a minha casa. Aí eu consigo a minha casa. Aí não dá nem tempo de eu celebrar a minha casa, eu já tô querendo outra coisa. Então assim, a gente para de celebrar as pequenas conquistas. A gente para. A gente sempre tá nessa maratona e não consegue chegar na linha. A gente sempre tá nessa maratona e não consegue chegar na linha de chegada, né? E isso cansa, né, Milord? Agora, por que você se cobra, por que você não consegue? Aí, eu não sei te dizer porque eu não te conheço. Eu falo, né? Se fosse, por exemplo, um paciente meu que estivesse perguntando, eu saberia responder. Mas vocês, eu não conheço vocês. Então, eu não sei, gente. Tá bom? Excelente quarta-feira, exatamente. Belimar, o meu contato tá no link da minha bio. Pra você cair lá no meu contato, basta você... visitar o meu perfil, aí você clica no link da minha bio lá no meu perfil, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar. Aí tem essa primeira opção aqui, ó, pronto para dar o primeiro passo, agende aqui. Aí você clica, você vai cair lá no meu contato, ó lá, ó. Aí aqui nessa página você clica nos 3 pontinhos aqui em cima, ó, dessa parte verde, e coloca abrir no navegador, que daí você cai lá no meu WhatsApp, entendeu? Então o link da bio
primeira opção vai abrir essa página e você clica nos 3 pontinhos, abrir no navegador que você cai lá no meu WhatsApp. Obrigada, Will, muito obrigada. Obrigada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Eu sempre tô te acompanhando também, viu? E sua nenenzinha tá linda. Que bebê apaixonante, Will. Eu adoro ver ela lá no Insta. De verdade, que linda que ela tá. Parabéns, viu? Parabéns pela sua filha. Muito linda mesmo. Vamos lá. Pessoal, seguir. Outra coisa. Quem não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá se inscrever. Fechou? Vai lá no YouTube, procura lá. Não é grupo terapêutico, não tenho grupo terapêutico. Não tenho, beleza? Mas é um grupo onde a gente manda... a gente manda livros, a gente manda indicação de filme. Ó, todo mundo que tá aqui na live, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, quem não quiser perder as próximas lives. Assim que terminar essa live, eu vou baixar ela e vou jogar no YouTube. Então, se você quiser assistir depois com mais calma, eu quero assistir desde o começo, quero ver tudo que a Rafa trouxe desse tema, aí você vai lá no YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês como é que vocês vão fazer, ó. Opa, que eu quase fiz errado aqui. Aqui. Ó, só procurar Rafaela Duarte, neuropsicóloga lá no YouTube, tá vendo? Aí tem a minha especificação, né? Neuropsicóloga especialista em TCC, neuropsi e transtornos de ansiedade e pânico. E aqui, pessoal, ó, você se inscreve pra você poder assistir as lives que eu já fiz. Então, ó, eu já fiz de dependência emocional ontem, fiz de pensamentos intrusivos, fiz de diferença entre TDAH e TEA. Ó o meu suporte onde eu deixo o celular pra live. Fiz de transtorno de ansiedade social e coloquei também de afetivo bipolar. Então, vai lá no YouTube, procura ou @psi.rafaduarte, igual o Caio colocou, ou coloca Rafaela Duarte, neuropsicóloga, que daí você já consegue ter acesso às lives que eu fizer, beleza? E se você quiser não perder as próximas lives, segue aí o perfil para que você não perca, para que você consiga acompanhar todas as lives. Deixa eu falar os temas da semana, gente, para vocês. Deixa eu falar os temas da semana que a gente tem ainda, ó. Claudinha, muito obrigada por me seguir. Deixa eu ver quem abraçou. Juju Bolos, obrigada por me seguir. Paula, obrigada por seguir. Chauana, obrigada. Obrigada pelo elogio, Chauana. Deixa eu ver aqui você. Ai, você também é maravilhosa, Chauana. Olha quem fala, né? Obrigada, viu? Pelo elogio. Fábia, eu me cobro muito com pequenas coisas, mas estou sempre sorrindo e falando bastante. Tento me corrigir. E se tiver muito difícil sozinha, faça terapia, tá? Zilda, obrigada por me seguir. Gabi Cat, obrigada. Parabéns, ótima live, arrasou como sempre. Obrigada, Raquel. E, gente, consegui fazer o que eu odeio sempre fazer, ó. Jogar a plaquinha lá embaixo. Toda vez eu faço isso. Claudinha, obrigada por me seguir. Alessandra, obrigada por me seguir. Gente, eu falei pra vocês ontem que ia ter um cenário novo hoje, né? Quem tava aqui ontem? Teve alguém que tava aqui ontem? Eu falei assim, né? Ai, amanhã vai ter um cenário novo. Só que vocês não sabem. Chegou, né, a minha estante que eu vou colocar aqui nesse espaço onde eu atendo. Só que ela veio faltando parafuso. Ela veio faltando. Ai, que ódio, né? E aí eu tive que pegar e tive que comprar, né? Tive que comprar. Então não deu pra eu montar. Provavelmente amanhã teremos, se tudo der certo. Essa cadeira é maravilhosa. Eu gosto muito dessa cadeira. Ela é bem bonita. Eu gosto de uma coisa mais minimalista, sabe? Uma coisa... Karine, ela veio sem parafuso. Aí eu tive que, ó, ir buscar parafuso pra colocar. Então a gente vai pôr. Aí amanhã provavelmente já teremos cenário novo. Fechou? Pessoal, é isso então. Tem mais dúvidas? Teve alguma dúvida que eu não tirei de vocês? Aproveitem para falar. Se não tiver mais dúvidas, eu encerro por aqui, tá? Eu desejo para vocês uma ótima quarta-feira. Ótima quarta-feira. Obrigada a todo mundo que me acompanhou. Consigo estabilizar a ansiedade sem intervenção de medicamento? Sim, Eliane, é muito possível que somente a terapia ela dê conta, porque a terapia ela vai tratar as causas da sua ansiedade. E ela vai trazer algumas ferramentas que a gente tem da psicologia para poder te auxiliar. Então, sim, tem muitos casos que só a terapia dá conta, tá bom? Que bom, fico feliz, Vanessa. Obrigada.
pelo carinho. Gente, vocês gostaram da live de hoje? Me deem um feedback aí. Marta, eu faço de segunda a sexta às 10h30 da manhã até meio-dia. Meio-dia e 15, por aí, tá bom? Certinho, pessoal? É isso então, ó. Ótima quarta, nos vemos amanhã. Amanhã a gente se vê. Um beijo pra vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até agora. Obrigada pelos quase 60k. Muito obrigada. E sim, a live vai estar gravada lá no YouTube. Então todo mundo vai lá procurar psi.rafaduarte no YouTube. Que você acha? Se inscreve lá pra você ser notificado quando a gente fizer as lives. Fechou? Esperar dar 60k? Podemos esperar. Bianca Mendes, obrigada por me seguir, Bianca. Seja muito bem-vinda, tá? Todo mundo aí que tá me abraçando, que tá seguindo, muito obrigada. O tema foi bem legal, né? Ah, é, falando em tema, deixa eu mostrar os temas da semana, né, pra vocês. Peraí. Vamos pros temas da semana? Que aí vocês conseguem saber quais temas a gente vai falar durante essa semana. Fechou? Aê, 60k. Obrigada, gente. Obrigada pelos 60k. Pessoal, seguinte, ó. Temas da semana. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Oi, Jessie. Seja bem-vinda. Aqui, ó. Cronograma de lives. Segunda-feira a gente falou sobre pensamentos intrusivos. Terça-feira, ontem, a gente falou sobre dependência emocional. Hoje, depressão sorridente. Amanhã vamos falar do toque, transtorno obsessivo compulsivo. E sexta-feira vamos falar de términos e lutos simbólicos. Então, a gente ainda vai ter esses dois temas, tá? Quinta e sexta, tá, pessoal? Quem não conseguiu me chamar no WhatsApp, não tem problema. Basta você clicar na DM aqui, ó. Basta você clicar aqui do lado do chat. Tá vendo esse balão amarelo, gente? Esse balãozinho amarelo? Só você clicar no balão, ó. Clica nos serviços aqui no balãozinho, que já aparecem algumas opções. Ah, você escolhe qual opção você quer falar comigo, que daí eu consigo te responder assim que eu terminar a live aqui. Fechou? É isso, gente. Um beijo. Obrigada. Obrigada pela participação. E a gente se vê, então. Beleza, Jess, vou lá te responder. A gente se vê, então, amanhã às 10h30, com o tema toque. Fechou? É isso. Beijo, gente. Se cuidem, viu? Até mais. Até mais, até mais, até mais.